Vamos, glória a Deus. Abra sua Bíblia aí comigo. No livro de João, capítulo 4. Livro de João, capítulo de número 4. Deus é fiel. Será que esses irmãos que não vieram foram arrebatados, gente? E a gente ficou? Será? Já dá até uma sensação estranha, né? Quando você pensa que o irmão foi arrebatado e tu ficou. Mas vamos lá. João capítulo 4. Deus, irmãos, Ele tem nos levado. Vocês estão me ouvindo bem? O tio que corta a língua está passando aí. Glória a Deus. Gente, aqui, Deus, Ele tem nos convidado. Ele tem convidado a igreja a entrar em um lugar de entendimento sobre o que é vida cristã. Você já parou para pensar como que está a sua vida cristã? Como é que está a sua vida cristã, irmãos? Como que está o teu relacionamento com Deus? Qual é o compromisso que você tem com Jesus? Qual é o compromisso que você tem com Deus e com a sua obra? Qual é o compromisso que você tem? Como que está o teu relacionamento com Deus e como que você está se aplicando diante disso? Que a gente está falando de arrebatamento e a gente precisa entender quem será arrebatado, irmãos. Será que você vai ser arrebatado? Será que se Jesus voltasse agora, aí você está aqui no culto, né? Você está no culto. Glória a Deus, eu estou na igreja. Mas será que você seria arrebatado com Ele? Se Ele voltasse agora, nesse instante? Essas perguntas, irmãos, você precisa ter resposta. Porque eu tenho certeza na minha alma e no meu espírito que se Jesus voltar agora, o microfone fica para vocês pregarem. Porque eu vou embora. Eu vou me encontrar com Jesus, irmão. E você vai? Você precisa ter resposta para essa pergunta. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus quer arrebatar a sua igreja. Ele vai arrebatar a sua igreja. E você precisa conservar essa expectativa no seu coração, de que você está se preparando para se encontrar com Ele. Presta atenção. Deus não vai buscar uma igreja perfeita. Olha para essa pessoa que está do seu lado, dá um sorrisinho. Assim. Agora fala com todo carinho. Eu sei que você não é perfeito. Mas Ele vem buscar uma igreja comprometida. Uma igreja separada. Você entende? É diferente, irmão. Ser perfeito você não é. Mas ser comprometido você pode ser. E aí, abre a sua Bíblia comigo lá em João 4. Deus tem falado tantas coisas com a gente aqui na SEAB. Pode abaixar o retorno, meu filho. Está dando microfone porque o retorno está alto. João capítulo 4. Tá bom. A partir do versículo 1. Pastora, você lê para mim? Eu estou muito rouco. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José.
e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e lhe te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que o que adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, meu amigo precioso, boa noite. Precisamos ouvir a sua voz nessa noite. Fala ao coração dos teus filhos que aqui se reúnem, ao coração de cada irmão, de cada irmã. Que seja uma noite de respostas, de direcionamento, de alinhamento, para que o teu nome possa ser glorificado. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, João capítulo 4. Quem não conhece essa história? Eu acredito aqui que todos conhecem a história da mulher samaritana, desse encontro de Jesus com essa mulher. Então, a própria história vai dizer que naquela época não havia relacionamento entre judeus e samaritanos. A história é longa, irmãos, vai começar lá no Antigo Testamento, quando a Babilônia envia dos seus povos para dentro de Samaria, e há uma mistura do povo, e a partir dali vai nascendo uma geração de judeus misturados, que não tinham uma linhagem pura. Então os judeus de linhagem pura começam a criar um preconceito com esses judeus misturados, e aí vai até os dias de Jesus. Essa história ainda estava em evidência.
Então, quando Jesus vai conversar com essa mulher, você vê que ela vai justamente pegar nesse ponto, né? Como pode você, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana e ainda sendo mulher, né? Você sabe que isso está errado. Mas Jesus, ele sabia o que ele estava fazendo. Bom, a mensagem que eu quero falar com vocês tem esse tema aqui: o poder de um copo com água. O poder de um copo com água. Nós estamos entrando em um momento com a SEAB, onde Deus está nos convidando, como igreja, sermos geradores de alma, geradores de vidas. Deus, Ele nos chamou, irmãos, para ser um ventre espiritual frutífero. Deus te chamou para ser um ventre espiritual frutífero. Todo aquele que tem o Espírito Santo morando dentro de você, você recebeu um ventre frutífero para frutificar, para gerar almas, vidas para Deus. E aí muitas pessoas se pegam naquela pergunta: mas eu não sei falar de Jesus, eu não sei evangelizar. Então o Senhor, Ele vai nos ensinar nesta noite como que você pode se conectar a pessoas e ganhar pessoas para Ele. Lembrando da minha introdução, de que Deus vai buscar uma igreja como? Comprometida, separada. Uma igreja que não está comprometida com a causa do reino de Deus não será arrebatada, irmãos. Não vai morar na eternidade. E não adianta você dizer que Deus vai quebrar o teu galho, porque Ele não vai. Então, presta atenção, Deus está nos levando para esse lugar. E uma vez que Jesus nos ensina a se conectar a uma vida, a uma alma, através de um copo de água, Ele está dizendo para mim e para você: você também pode. Não é através de gestos grandes, é através de um gesto simples. A questão é como você está. Eu estava estudando essa mensagem e duas coisas o Senhor falou comigo. Eu vou esperar todos os irmãos que estão andando sentar. Isso atrapalha a pregação, gente. Duas coisas o Senhor falou comigo enquanto eu estava estudando essa mensagem sobre Jesus. Havia duas coisas, irmão, de tantas coisas que Jesus tinha, claro. Mas havia duas coisas em Jesus que era muito evidente. Primeiro, a sua motivação e o seu objetivo. Vou falar de novo. A sua motivação e o seu objetivo. O que significa motivação? Pega no seu espírito isso. Conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento próprio das atividades individuais. O que é motivação? Vou falar de novo. Conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento próprio da atividade individual. O que é objetivo? Olha a definição de objetivo. Aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, um propósito. Então, quando eu junto motivação e objetivo, a frase fica mais ou menos assim: conjunto de processos
que são ao comportamento, que dão ao comportamento uma intensidade em direção àquilo que se pretende alcançar. Então, Jesus, ele era extremamente intenso no seu propósito e naquilo que ele queria alcançar. Por isso você não via Jesus perdendo tempo com assuntos que não tinham importância. Você não vai ver Jesus perdendo um segundo do seu tempo para se envolver com coisas que não sejam relevantes. E por que isso, pastor? Porque ele tinha objetivos, porque ele tinha propósito. Então, a motivação e o objetivo geravam em Jesus uma intensidade em direção ao propósito que ele estava carregando. Essas duas palavras eram evidentes na vida de Jesus. Suas movimentações, sua forma de agir, suas palavras estavam sempre carregadas de intenção diante de cada pessoa que ele se aproximava. Jesus era extremamente intencional, Davi. Jesus não dava uma palavra que não houvesse uma intenção e um objetivo claro. Todas as pessoas que se aproximavam dele, ou que ele se aproximava, ele era intencional. Ele olha para Jairo em cima da árvore e fala: Jairo, desce. Jairo não, Zaqueu. Zaqueu, desce. Por quê? Hoje eu quero ficar na tua casa. Ei, ele não foi para a casa de Zaqueu para descansar. Ele foi para a casa de Zaqueu porque ele queria salvar a alma de Zaqueu. Tanto que quando ele chega na casa de Zaqueu, ele se assenta na mesa. E quando ele assenta na mesa e olha dentro dos olhos de Zaqueu, Zaqueu já começa: então, Senhor, eu quero confessar os meus pecados. Pode começar a falar. Então, eu sou ladrão. Eu roubo o dinheiro das pessoas. Mas sabe de uma coisa? A partir de hoje, eu vou restituir todas as pessoas que eu roubei, até 7 vezes mais. Quando ele manifesta o seu arrependimento, Jesus intencionalmente fala: hoje chegou salvação nesta casa, porque o Senhor aqui gerou filhos de Abraão. Quem estava de fora, fariseu, estava dizendo: ele entra na casa de pecadores. Mas ele estava sendo mais uma vez intencional. Eu estou entrando na casa de um pecador porque eu quero salvar a alma dele. Você está entendendo, irmão, onde eu quero chegar? Nós precisamos aprender com Jesus a sermos intencionais, a pararmos de perder tempo com aquilo que não convém e nos comprometemos com a causa de Cristo. Por quê, pastor? Porque Jesus está voltando. E você precisa aprender a ser intencional. Vou na casa de um parente, eu tenho que ser intencional. Vou na casa de um amigo, eu tenho que ser intencional. Eu não posso ir na casa de alguém ou me encontrar com alguém simplesmente por ir. Aí quando chega, os assuntos não são produtivos. Quando chega, às vezes os assuntos são assuntos que te levam para distante de Deus. Más conversações que vão corrompendo os bons costumes. Então, diga para alguém que está perto de você, assim, você precisa aprender a ser intencional. Nos nossos life groups, os líderes de life groups, vocês precisam aprender a ser intencionais.
Deus está nos chamando para sermos intencionais, a nos movimentarmos com objetivo e com propósito. Vocês precisam ter dentro do coração de vocês essas duas palavras evidentes: motivação e objetivo. Porque se a motivação e o objetivo for certa, Deus vai salvar muita gente através da gente, irmãos. E se tem uma coisa que eu estou interessado, irmãos, é quando Jesus me chamar. Porque quando Ele me chamar, a Bíblia vai dizer que nós vamos apresentar nossas mãos. Olha para as tuas mãos aí. Olha para ela. O que você tem de obra aí? Quantas vidas estão aí nas tuas mãos que você ganhou para Jesus? Nenhuma? Eu quero te dar uma boa notícia. O quê? Jesus não voltou ainda. Ainda dá tempo de tu trabalhar muito para Jesus. Por quê, pastor? Porque Ele vai vir buscar uma igreja comprometida. Amém, gente? Aí, eu coloquei aqui alguns objetivos de Jesus. Primeiro, salvar aqueles que estavam perdidos. Sim ou não? Jesus, um dos objetivos dele foi salvar os que estavam perdidos. Segundo, ser pastor de ovelhas que não tinha pastor. Tem um momento que ele olha para as pessoas e ele consegue ver as pessoas como ovelhas que não tinha pastor, e ele se comove. Seu coração é tomado por misericórdia. Até que em Jerusalém ele olha para Jerusalém e fala: ó Jerusalém, como eu quis juntar vocês, como uma galinha faz com seus pintinhos. Por que ele está falando isso? Porque ele está vendo o povo andando sem direção, mente confusa, sem propósito, visão conturbada, e ele está dizendo: eu estou aqui, eu quero ser o seu pastor, eu quero te dar direção, eu quero cuidar de você. Então, o segundo objetivo, ser pastor de ovelhas que não tinha pastor. Terceiro objetivo de Jesus, amar pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Jesus vem, meu irmão, e Ele começa a amar gente que ninguém amava. A Bíblia vai falar a história de 10 leprosos. Você que sabe a história dos leprosos. Quando eles apareciam, eles não podiam entrar na cidade, porque havia uma aldeia de leprosos, eles tinham que viver lá. Mas quando eles saíssem dessa aldeia para entrar na cidade, eles precisavam gritar: leproso! Leproso! Então as pessoas iam abrir caminho para ele passar. Vem 10 leprosos, irmãos. Eu não sei se eles gritaram leproso. Não sei se eles gritaram. Uma coisa eu sei: Jesus não correu deles. Jesus foi em direção a eles. Pegou isso ou não? Olha para alguém que está perto de você e fala assim: Jesus foi atrás de você também. Uau! Ele não nos desprezou. Ele veio atrás da gente também, irmãos. Pastor, o que o senhor está dizendo? Que não foi nós que escolhemos ele. Não foi você que escolheu ele. Foi ele que te escolheu. Foi ele que te aceitou. Foi ele que escreveu o teu nome no livro da vida. Quarta coisa que eu anotei aqui: ele veio ensinar o caminho da salvação. Porque o povo estava embaixo da lei. E pela lei ninguém ia ser salvo, irmãos. Sabe por quê? Porque ninguém, Marcelo, conseguia cumprir a lei na risca. Toda hora eles erravam. Toda hora eles cometiam falhas. E eles cometiam falhas e tinham que ir lá sacrificar. Aí sacrificava, daqui a pouco falhava de novo. E aí ficava nesse ciclo. Então o que Jesus fez? Ele falou assim: quer saber? Vou descer e vou ensinar para eles que é possível viver tendo compromisso com Deus e ser livre do lamaçal do pecado.
Então Jesus vem e ensina para a gente o caminho da salvação. Como que nós devemos caminhar nessa terra. E a quinta coisa, que Jesus veio e é muito claro, ele veio para morrer na cruz. Jesus foi o único homem que pisou na terra, que sabia como ele iria morrer. Ele já sabia as dores que ele ia sentir. Ele já sabia o sofrimento que aguardava ele. Você já parou para pensar nisso? A dor é infinitamente pior, é ou não é? Fala que não, irmãos. Quando você pensa assim, vou te trazer para a realidade. Quando você pensa, rapaz, tem uma cirurgia marcada para mim. Você não já fica sofrendo por antecipação? Você já fica, ai Jesus, me ajuda naquela maca, toma aquele médico. Se for uma cirurgia séria, tu já fica, meu Deus, será que eu vou sair vivo de lá? A pastora falando, a cesariana, de 9 meses. É ou não é, gente? Agora pensa você sabendo como você iria morrer. Pensa você tendo claro na sua mente a forma da sua morte. Era assim que Jesus caminhava. Por isso que, vira e mexe, ele falava para os discípulos, olha, a qualquer momento eu serei tirado de vocês. Eu serei crucificado. Mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. Aí, quando a gente fala assim, mas ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. Aí a gente pensa, glória a Deus. Mas até ele ressuscitar, ele passou pela dor da morte. Você entendeu isso? Antes da ressurreição, teve a dor da morte. Teve o sofrimento. Teve as 40 chibatadas, a quarentena. Teve o chicote, o azorrague, batendo na sua carne. Teve gente batendo nele, cuspindo nele. Teve tudo isso, irmão. Você está entendendo isso? Então, o quinto propósito dele, dentre todos que eu já falei, e muito ainda, e muitos vários que existem, a morte de cruz, aguardava por ele. Mas, e aí, pastor? E aí, que tudo isso que Jesus veio fazer, que eu falei, são alguns dos objetivos que faziam parte da conduta humana de Jesus. São propósitos e objetivos que faziam parte da vida cotidiana dele. Mesmo ele sabendo de tudo isso, inclusive da cruz, a motivação e o objetivo não mudava nele. Você está entendendo isso? Cruz não tirava a motivação dele. Enfrentar o sinédrio não tirava a motivação dele. Bater de frente com os fariseus não tirava a motivação dele. Sofrer ameaça por parte de Roma não tirava a motivação de dentro dele. As ameaças de Caifás não tiravam a motivação de dentro dele. Por quê? Ele tinha um objetivo: alcançar você. Aleluia. Glória a Deus. Nada alterava o objetivo de Jesus. Então a motivação de Jesus era ver pessoas sendo transformadas. Motivava Jesus. Uma mulher dizia: olha, minha filha está moribunda em casa. Ela está endemoniada. O espírito maligno pega ela, joga para um lado, para o outro. Aí Jesus olha para ela e fala: mas não é lícito tirar o pão dos filhos e jogar para os cachorros. Aí ela: mas se cair migalhas da mesa, para mim já está bom.
Porque os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olha para ela e se maravilha. E diz: então vai, minha filha, porque a tua filha já está curada. Tua filha está liberta. Alguém chega para Jesus e diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Sim ou não, gente? Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. O que que Jesus responde para ele? Sim, eu quero ser limpo. Jesus, isso motivava ainda mais Jesus, irmãos. Ver pessoas sendo transformadas. Líderes, está entendendo o que eu estou falando? House, ajuda. Ajuda, gente. Tenho medo. Se eu cuspir a bala, não me critica, não. Glória a Deus. Me perdi. Onde eu estava? Líderes. Eu falei líderes, mas tinha um raciocínio aqui. Isso, obrigado, pastor. Isso motivava Jesus, líderes, irmãos. Isso precisa motivar a gente também. Cada casamento que Deus restaura, cada jovem que Deus liberta das drogas, cada homem que Deus liberta do vício do álcool, cada pessoa que Deus resgata da prostituição, cada pessoa que Deus transforma, isso precisa motivar a gente a continuar. Os líderes de life groups, os seus life groups vão se entupir de gente. Jesus vai fazer coisas maravilhosas dentro da sua casa. Nós vamos ver Jesus transformando vidas de pessoas. E toda vez que Jesus fizer isso, vocês precisam se alegrar. Porque é isso que alegrava Jesus, gente. Isso motivava ele ainda mais. Então a motivação de Jesus era ver pessoas sendo transformadas. E o objetivo era mostrar às pessoas como alcançar a transformação. Só o pastor entendeu? Eu vou falar de novo devagar. A motivação de Jesus era ver pessoas sendo transformadas. O objetivo dele era mostrar para elas como alcançar a transformação. É mais ou menos aquele texto: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem anuncie? Você entende isso? Como que as pessoas alcançarão a transformação de suas vidas se não há alguém que fale para elas? Se não há alguém que fale do amor de Deus para elas? Se não há alguém que fala: olha, Deus pode mudar o cenário de sua vida. Você precisa acreditar que Deus pode restaurar o teu casamento, que Deus pode libertar o teu filho das drogas, que Deus pode mudar a história do teu marido. Acredite! Sabe, nós precisamos ser o porta-voz de Deus na terra, irmão. Com tudo isso, eu termino a minha introdução e entro na mensagem. Então vamos lá. Quando Jesus se aproxima dessa mulher que nós lemos em João 4, ele já se aproxima dela extremamente intencional. Não havia dúvida neles do que fazer. Ele sabia que ele estava num território proibido.
Ele sabia que ele estava numa cidade que ele não podia falar com ninguém. Mas ele tinha motivação e tinha objetivo. Amém? Então a motivação e o objetivo dele falou para ele: senta nesse poço. Por quê? Porque vai vir alguém aqui que precisa conhecer a verdade. Então ele senta no poço e o discípulo fala: Senhor, ele precisa de comida. Jesus, ó, vai todo mundo, vai comprar comida e me deixa aqui. Então ele fica naquele poço e traça algumas estratégias. Primeira estratégia que Jesus traça, primeiro passo de sua estratégia: pedir um copo de água. A mulher está vindo, ele: vou ganhar ela para Jesus, vou ganhar ela para mim. Na mente dele, primeiro passo da minha estratégia: vou pedir ela água. Primeira estratégia dele: me dá um copo de água, um copo com água. Aí você já sabe que a mulher vai falar aquele monte de coisa lá. Segundo passo da estratégia de Jesus, ou melhor, segundo ponto do primeiro passo, ele pede água. Segundo, ele oferece água. Aqui está uma coisa integrante, Cleito. Por que ele oferece água para ela? Porque ele sabia que no entendimento dela, ela ia falar: mas tu não tem como pegar água. Então ele provoca ela, dizendo: mas se tu beber da água que eu tenho. Aí ela: tá doido? Como é que tu vai pegar água? Terceira coisa do primeiro passo, ele mostra para ela o efeito que a água causaria dentro dela. Está pegando tudo, seu Pedro? Jesus fala: me dá água, primeiro passo. Dentro do primeiro passo ele fala: mas se eu te der a água que eu tenho. A mulher já fica assim, ele fala: e se tu souber o efeito que a água que eu te der causar dentro de você? A mulher já está comendo, irmão, meu Deus. Quem é esse cara? Que doideira é essa? Aí eu entro no segundo passo da estratégia de Jesus. Segundo passo, ele vai falar para ela: vai na tua casa e chama teu marido. Jesus convida o marido dela. Para quê? Para beber água também. Aí ela fala para ele o quê? Eu não tenho marido. Aí Jesus entra no segundo passo da sua estratégia. Qual é? Não foi acusar o pecado dela. Tá pegando? Ele não foi acusar o pecado dela. Ele vai falar para ela o seguinte: o que ele queria era trazer o entendimento dela que o marido que estava com ela não a pertencia. Mas ele não vai lá só adulterar. Não. Ele só fala para ela: traz teu marido. Aí ela: eu não tenho marido. Olha o que Jesus vai falar, totalmente delicado e amoroso: isso é verdade que você falou, porque aquele que está lá na sua casa também não é seu. Você pegou isso, cara? Jesus, é verdade que você está falando, e aquele que está lá não é seu, né? Aí ela: tipo, como é que tu sabe? Por quê? Porque Jesus quis trazer luz ao pecado dela, mas sem constranger ela. Ele, com muita sabedoria, ele vai trazendo a luz ao pecado dela, porque ele era extremamente intencional, e ele queria salvar aquela mulher. Então, de uma forma bem amorosa, ele vai falando para ela: pois é, aquele que está na sua casa também não é seu. E aí, você já conhece toda a história. Aí, terceiro passo da estratégia de Jesus, para salvar ela, ele se revela para ela como Messias. Primeiro passo, ele pede água. Depois ele oferece água e fala o efeito que a água vai causar na mulher. A mulher fica tonta.
Aí agora ele vai chamar o marido dela. Por quê? Porque ele quer salvar a casa. Mas ela vai dizer, eu não tenho marido. Então Jesus fala, e é verdade. Porque o que você tem não é teu. Jesus está falando do pecado dela de uma forma bem tranquila que ela pudesse entender. E ela fala, verdade, ele realmente não é meu. Aí Jesus passa para o terceiro passo. Para o terceiro passo da sua estratégia. Qual é? Revelar para ele quem ele era. A partir do momento que ela entende, escute isso aqui, irmãos. A partir do momento que ela entende que ele é o Messias, ela não perde tempo em falar para todos que a conhecia e as demais pessoas que ela havia encontrado o Salvador. Posso começar a pregar agora? Jesus traça uma estratégia. Qual? O copo de água. Ao pedir o copo de água para ela, ele começa um diálogo. O final desse diálogo era porque ele queria salvar a sua alma. Então ele fala para essa mulher, me dá um copo de água. Depois do copo de água ele diz, mas eu tenho uma água para te dar. E quando você beber desta água, você nunca mais terá. Quando ele fala isso, ele provoca dentro dela uma curiosidade de querer conhecer a fonte dessa água. Porque o texto vai dizer que ali estava a fonte de Jacó. O poço era a fonte de Jacó. Jesus estava falando, eu conheço uma fonte, que a água que sai dessa fonte é vida. E dentro do seu interior, ela vai se transformar em um manancial de águas. Porque, gente, Jesus está falando que do ventre, do interior, vai jorrar um manancial de águas. Porque o ser humano, ele é dotado de 3 coisas. Qual? Espírito, alma e corpo. Jesus sabe que o ser humano precisa alimentar seu espírito, sua alma e o seu. Então ele está dizendo, essa água que eu vou te dar, a água que tu está bebendo não vai mudar a tua vida sentimental. A água que tu está bebendo vai deixar você continuar com o marido que não é teu. A água que tu está bebendo vai continuar deixando você presa a uma idolatria. A água que tu está bebendo vai deixar você continuar sendo uma samaritana, alguém rejeitada. Mas a água que eu vou te dar vai transformar o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. As tuas emoções serão todas curadas. Por isso o manancial de água vai invadindo toda a área do teu ser, meu irmão. Não tem como você dizer para Deus, cuida só do meu espírito. A água vai tocar na tua alma. Não tem como você dizer, cuida só da minha alma. Não, vai tocar no teu corpo também. Por quê? Porque a água tem esse poder de penetração, meu irmão. Ela entra em todas as partes do nosso ser. Aleluia. Você consegue entender agora o que Jesus está falando para ela? Eu tenho uma água que vai se transformar dentro de você, um manancial. Vai possuir você por completo. Aleluia. Aí ela fala, então eu quero dessa água. Me dá dessa água. Ela fica desesperada, irmão, para beber dessa água. Porque o que Jesus está propondo para ela é uma transformação radical. Aleluia. Olha para alguém que está perto de você e fala, a proposta de Jesus para você é uma transformação radical.
é uma revolução. É transformar você em todas as áreas, em todos os aspectos. É transformar você de uma forma tão poderosa que quando você chegar em casa, ninguém vai reconhecer mais você. Por quê? Porque a glória de Deus entrou em você, o rio de Deus entrou em você, e agora tudo em você se fez novo. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que a partir desse momento, ela não perde tempo. Depois que ela bebe da água, a água toca na sua alma, toca no seu corpo, toca no seu espírito. Ela acende. Pum. Quando ela acende, é Ele o Messias mesmo. Porque o que eu estou sentindo aqui agora, Ele só pode ser o Messias. E aí Ele fala para ela: eu sou o Messias. Você entendeu isso? A partir do momento que a água toca dentro dela, eu quero que você entenda isso aqui. A partir do momento que a água toca no interior dela, ela sente que a água entrou, irmãos. Porque só quem teve um encontro com Jesus sabe o que eu estou dizendo. Só quem realmente foi tocado por Deus entende o que eu estou dizendo. Porque quando Ele toca na gente, meu irmão, a gente percebe, cara, alguma coisa está diferente dentro de mim. Eu não consigo fazer as coisas que eu fazia antes. Eu não consigo mais mentir. Eu não consigo pensar em coisas ruins. Alguma coisa está acontecendo. O que é isso, pastor? É a água do Espírito que está inundando o seu coração. É a água do Espírito que está inundando a sua alma, o seu corpo e o seu espírito. Aleluia. Então depois que a água faz isso com ela, olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Olha a atitude dela. Ela olha para Jesus e fala: espere aqui, porque eu vou ali falar com os meus irmãos e já volto. O texto vai dizer que ela sai correndo pela cidade. Eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias. Alguns que estavam ouvindo diziam: ela está contando história, é mentira dela. Não, Ele disse tudo a meu respeito, Ele contou toda a minha vida. Sabe o que ela estava dizendo? Ele trouxe a minha história para a luz e mudou a minha história. Vocês têm que vir para conhecer Ele também. Aí o texto vai dizer que eles resolvem vir junto com ela. Agora já está Jesus e os discípulos. E eles chegam nesse encontro. E aí ela fala: é Ele. Ele é o Messias. Jesus então começa a pregar para eles. Jesus começa a liberar água para eles. Bebam. 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 Todos começam a beber da água. Todos começam a beber da água. E quem vai bebendo vai falando para ele: não, tu não vai embora. Tu vai ficar aqui com a gente. Fica mais um pouco. Dorme aqui na nossa cidade. Por quê? Porque a água estava entrando dentro deles. Você consegue entender isso? Só quem já bebeu da água do Espírito entende o que o pastor está dizendo. E agora, pastor? Agora eu preciso pedir um copo de água para alguém, porque eu tenho do rio para dar para essa pessoa. Não, você não entendeu. Sacode esse alguém que está do seu lado e fala assim: ó, você precisa a partir de hoje parar de ser um cristão negligente e passar a liberar
da água que está dentro de você. Alguém acredita nisso? Alguém pode aplaudir o nome do Senhor? Alguém pode glorificar o seu nome? Uau! Por quê, pastor? Porque existem outras mulheres samaritanas precisando de água. Existem outros Zaqueus precisando de água. Você está entendendo? Existem outros ladrões que morreram na cruz, como aquele que morreu na cruz, precisando de água. E você que bebeu da água não pode ser uma represa. Você tem que ser um manancial. Deus está convidando a gente, irmãos, para entrar em outro lugar. Um lugar de sermos manancial de água. Você já parou para pensar quanta gente você conhece e que estão como essa mulher samaritana, presa ao pecado, distante de Deus, vivendo infeliz, e você com água da vida aí dentro? Pode assim no teu peito assim, ó. Fala assim, tem água da vida aqui. Fala, tem água da vida. E eu preciso dar de beber todos que têm sede. Aleluia, gente. Aleluia. Alguém está entendendo isso? Há um convite do Espírito para nós, do Espírito Santo, para que a partir de agora nós sejamos intencionais como Jesus. Sabe, que o Senhor gere motivação em você, objetivo, propósito, alinhado com o reino de Deus. Porque se você for como Jesus, motivado e ter objetivo, você vai ser intencional. Vai ter gente que já vai sair de hoje aqui. Essa semana eu vou visitar o meu amigo tal. Ele está precisando beber água. Uau, eu estou sentindo o Espírito Santo. Tem gente que já está dizendo, eu vou visitar a minha amiga tal, porque ela está precisando de água. Tem aquele parente meu que está precisando. Ai, meu Deus do céu. Tem aquele parente teu, meu irmão, que está precisando dessa água que já está dentro de você. Aleluia! Não negligencie a água que está dentro de você. Dê de beber a todos. Por quê, pastor? Porque é um manancial, meu irmão. Quanto mais você der, mais vai brotar. Quanto mais você der, mais vai jorrar. Quanto mais você der, mais vai fluir. Ele diz que vai fluir até a vida eterna.